Salve, salve, depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Estamos aí dando continuidade à nossa série de cobertura das eleições do Santos Futebol Clube. E dessa vez estamos aqui com o Rueda, candidato da chapa Fantástica União, e ele vai ser o entrevistado da vez. Rueda, é um grande prazer. Obrigado por ter aceitado a entrevista. É a primeira vez que a gente vai ter uma cobertura das eleições do Santos pelo Santos Depressivo. Iremos entrevistar todas as chapas, todos os candidatos. Já lançamos recentemente nossa entrevista com o candidato José Carlos Pérez e agora vamos iniciar a nossa entrevista com o candidato Rueda. Você pode contar um pouco pra gente qual que foi a sua trajetória profissional até chegar até o Santos, como começou essa sua relação com o Santos e então, resumindo, a sua trajetória até aqui. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite de participar junto com o pessoal do Santos Depressivo. E meu nome é Rueda, 61 anos, matemático. Tive minha experiência profissional, basicamente toda a minha vida centrada na área de TI, de governança. Trabalhei em empresas do tipo Bradesco, IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e durante 20 anos fui diretor de TI e de governança da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bovespa e da DMF. Montei uma empresa de médio porte, a gente tem aproximadamente 6 mil funcionários, uma empresa de TI e de atendimento. Tá? Então essa é a minha trajetória bem rapidamente profissional. Santista de coração, desde meu nascimento. Eu sou conselheiro do Santos desde 2002, já participei de 3 mandatos como conselheiro eleito. Tive uma participação de 6 meses no comitê gestor do Santos e basicamente, respondendo o que você me perguntou, seria isso. Muito legal. Para quem não conhece também, TI é tecnologia da informação, então são muitas vezes os sistemas de computação das empresas, e governança corporativa, então são as regras dentro de uma empresa que impedem um presidente, um gestor de fazer o que quer e também mantém as pessoas, os funcionários, sempre com o mesmo pensamento da direção, para ter sempre a empresa caminhando para o mesmo lugar. Rueda, a gente gostaria de saber, na sua opinião, quais são os principais desafios para o próximo presidente do Santos Futebol Clube? O próximo presidente, a próxima eleição do clube, o maior desafio dela, o grande desafio, vai ser renascer das cinzas do nosso clube. Nosso clube está passando por um período muito turbulento na parte financeira. Nossa dívida, em vez de recuar, não aumentou. A situação do clube nessa parte não é boa. A parte de gestão do clube deixa muito a desejar. A estrutura, tanto da base como do futebol profissional, tem que ser revista. O clube hoje não tem processos de gestão. Existe uma certa defasagem entre a evolução do futebol no mundo. A gente está no século XXI. O futebol dentro da indústria de entretenimento, ele evoluiu muito. Infelizmente o nosso clube ficou muito para trás. A gente não tem regras de gestão com comprometimento de resultados. A gente continua com um presidencialismo no clube, que isso é um mal, uma coisa nefasta no mundo do futebol. A gente continua acreditando que uma pessoa com a caneta na mão, ela tem o direito de poder fazer o que bem entenda com o clube. O Estatuto do Santos, ele já é moderno, tanto é que o Santos não tem um presidente. Na verdade, ele tem um presidente do comitê de gestão, que pelo Estatuto ele tem que governar e tomar as decisões de maneira colegiada. São 9 membros desse comitê e todas as decisões teriam que ser de uma maneira colegiada. Infelizmente isso não acontece, não é uma crítica só ao Santos, isso está enraizado no futebol brasileiro. Nosso comprometimento a primeira coisa a ser feita é democratizar as decisões do clube. Como fazer isso? Negócio simples e básico. Toda reunião do comitê de gestão tem que ser gravada, o voto tem que ser aberto, o clube precisa saber, o seu sócio precisa saber quem está votando, em que decisão, para depois poder cobrar o resultado daquilo que está acontecendo. Eu tenho certeza que se isso realmente tivesse acontecido há mais tempo, o clube não teria situações como que a gente vive, o problema do Leandro Damião. Eu duvido que o comitê de gestão daquela época tivesse aprovado uma transação. Como duvido
que, mais recentemente, o caso do Giovanni, a venda do Giovanni, nas condições que foram efetuadas, tivessem sido aprovadas por um comitê de gestão. Então, isso é um ponto principal. A gestão do clube tem que ser democratizada e o segundo grande desafio que está no nosso modelo é voltar a um consenso que o clube esqueceu. Na verdade, o real dono do clube é seu sócio. O sócio, na verdade, é o dono do clube. E ele não é tratado assim. Nem a parte executiva o trata como deveria, e muitas vezes nem o sócio ele briga pelo seu direito de ser atendido como dono. Ele é maltratado na fila do estádio, ele é maltratado para emitir uma carteirinha, ele é maltratado para pagar um boleto de cobrança. Na nossa gestão, uma coisa que a gente vai bater muito é mudar essa cultura, onde o sócio é o dono do clube, ele tem que ser respeitado por isso. Ele tem que ser respeitado, tem que ser dadas condições para que ele, junto com o clube, tenha mais facilidade em tudo. Outro ponto que é fundamental ser mexido é o distanciamento da nossa torcida. A nossa torcida cresce, ela não para de crescer. Isso já é uma coisa boa que muito se falava, né? Que olha, a torcida do Santos está diminuindo. Vai sair uma pesquisa proximamente onde aponta que a gente tem realmente um aumento de torcida. Só que ela se distanciou do clube. Ela tem um problema sério, ela foi maltratada. Quer dizer, ela tem problema em relação ao clube, desde a compra de um simples ingresso até o acesso ao estádio. Então, no nosso programa de trabalho, a gente tem um comprometimento muito forte de trazer o torcedor de volta para o Santos. Que ele participe, que ele acompanhe, que ele assista jogo, não importa se na Vila, no Pacaembu, onde for. Tá? Esse é o nosso maior comprometimento em relação ao clube. Bom, o senhor falou bastante da questão dos sócios, né, dos torcedores. Claro, todos sabemos que o maior patrimônio do clube é a torcida, são os torcedores. O senhor bateu bastante na tecla da questão dos sócios. Então a gente queria saber se o senhor tem alguma proposta para a mudança do sócio-rei, como funcionaria isso mais especificamente? Se a gente pegar os programas de trabalho das últimas 2 eleições, de todas as chapas, vocês vão ver que está tudo lá. Precisamos modernizar o sócio-rei, precisamos dar facilidade, precisamos criar planos de fiabilidade, ou seja, de torcedor participando, temos que dar um retorno para ele. Tudo isso é sabido, o problema é que não tem ninguém que execute o que precisa. O que o Santos necessita, no tocante que você perguntou se é sabido. Você tem que dar facilidade para ele se associar, facilidade para ele pagar, facilidade para ele ter produtos. O Santos hoje não tem uma loja do Santos onde o sócio possa comprar todos os produtos da linha do Santos. Isso, no meu entender, é vergonhoso. O e-commerce hoje, qualquer lojinha de bairro já tem. Você tem que dar a possibilidade do sócio poder entrar no site em português, em inglês, em chinês, o que for, poder escolher o seu produto, pagar com cartão e em 24, 48 horas receber em casa. Isso a gente sabe que precisa. Porque, agora, o clube, infelizmente, eu não sei porquê, qual é a dificuldade que ninguém coloca isso em execução. E nosso comprometimento é justamente esse. Não são ideias mirabolantes, ideias que não se consigam concretizar, é simplesmente fazer o básico que o clube precisa. Bom, e outro ponto que você citou bastante é sobre a dificuldade e acessibilidade ao estádio. Então, uma das grandes polêmicas que tem hoje em dia no Santos é sobre Vila Belmiro, reforma da Vila Belmiro, construção de nova arena, utilização do Pacaembu. E a gente gostaria de saber quais que são as suas propostas em relação ao estádio e onde o Santos jogará a partir de 2018. Eu acho que qualquer administração não pode enganar o sócio. O Santos não tem condição financeira de prometer para o seu sócio uma arena nova, não importa se em Santos, se em São Paulo. Isso não está dentro. A nossa dívida é grande, a gente não tem condições de prometer isso. Agora, a gente tem por obrigação dar um mínimo de conforto na nossa casa, que é a Vila Belmiro. Tá? Então, o nosso planejamento está a obter patrocinadores que deem um mínimo de conforto. A gente precisa reformar os banheiros,
dar condição para que a família participe dos jogos com segurança, com tranquilidade, que não passem a vergonha que infelizmente acontece hoje com as filas, com catraca para poder entrar no estádio. Eu costumo dizer, fazer uma analogia que me parece isso. Eu não consigo entender o Santos dependendo de terceiros para ter o controle de uma catraca. Isso seria a mesma coisa que você fazer uma casa sem banheiro. E quando você vai receber visita, você aluga um banheiro químico. Ou seja, a catraca faz parte do ativo do estádio. Ela tem que ser do Santos e não pode apresentar tantos problemas como apresentam. Isso, no meu entender, é vergonhoso. Muitos vão dizer, mudamos de fornecedor, não vou entrar no mérito se a decisão está certa ou errada. Agora, já está quase um ano. Quer dizer, em qualquer empresa, um fornecedor não entregando seu produto corretamente ao ano, já seriam tomadas medidas para que isso acontecesse. Tocando nesse assunto de estádio, a Vila Belmiro sofreu várias reformas, desde a época de 2008, 2009, em que foram tiradas arquibancadas e foram entrando novas cadeiras, tirou-se o alambrado para colocar o vidro, e com isso foi diminuindo a capacidade do estádio, encarecendo o preço do ingresso, afastando um pouco o torcedor mais humilde e perdendo um pouco a característica que a Vila Belmiro tinha de caldeirão. Você falando em propostas de reforma para a Vila Belmiro, você pensa em reformas para aumentar, ampliar a capacidade da Vila Belmiro e tentar democratizar um pouco mais esse acesso ao estádio? Veja bem, a estrutura de caldeirão, ela está ligada, obviamente, à estrutura física e à quantidade de pessoas. A gente tem um problema que somos obrigados a enxergar. Existe o distanciamento da torcida. Você pode reformar a vila, você pode tirar os camarotes, você pode tirar o vidro. Agora, o maior esforço é trazer a torcida de volta. A gente tem que dar condições de conforto na vila. Você tem que, sim, incentivar o torcedor a assistir o jogo. No nosso projeto, até para atenuar um pouco essa briga que existe entre jogo na Vila ou jogo no Pacaembu, está previsto, e não é tão difícil de você viabilizar isso através de patrocinador, é que quando o jogo acontecer em São Paulo, aos sócios adimplentes, o clube fornece transporte de ida e volta para o jogo. Quando o jogo for na Vila, você fornece transporte sem custo de ida e volta para o sócio adimplente. Com isso, a ideia é você poder realmente juntar a força da torcida das duas cidades, de você incentivar o torcedor a ir ao estádio. Quer dizer, o caldeirão, não adianta ele vazio. A gente tem duas linhas de frente. Realmente dar mobilidade na vila e fazer que a vila fique cheia, que o Pacaembu fique cheio. Você falou bastante da questão de infraestrutura. A gente queria entrar num tema também, que é a base. O Santos, ultimamente, nas últimas Copas São Paulo de Futebol Júnior, não teve um bom desempenho, e isso desde 2015. Quais seriam os seus projetos principais para a base? O Santos hoje, como um todo, não só na base, ele peca por não ter processos de gestão. A nossa base, ela está sem processos, ela está largada no sentido de infraestrutura física. Quer dizer, a gente tem o nosso CT, a parte de infraestrutura não é o que um clube como o Santos deveria dar à sua indústria, à sua fábrica de craques. A base ela não só tem a função de gerar craques, como também, obviamente, cidadãos, né? A gente tem que dar uma educação para o pessoal que está lá como jogador, como futura esperança do clube. A base não tem estrutura física adequada ao Novo Santos. Ela, a nível de processo, de estrutura, todo mundo comenta que as escolinhas, as franquias, perderam a função principal, que era ser o tentáculo do clube em cidades fora da cidade de Santos, para atrair prováveis talentos para que pudessem ser avaliados e serem incorporados à base. A gente sabe que, infelizmente, isso não está acontecendo, é até vergonhoso. Fora isso, a gente tem uma força que não é explorada para atrair a molecada para o clube.
A gente tem a força dos ídolos, futebol master do clube. A gente tem a honra, tem o orgulho de você ter próximo ao clube vários ídolos da velha guarda, que não são só ídolos do Santos, são ídolos do Brasil como um todo. Eles são muito mal aproveitados. Tá? A gente pretende recriar o futebol de base para poder levar a marca do Santos para outras cidades, levar para fora e para atrair promessas para a nossa base. Tá? E está dentro do nosso projeto. O Santos ultimamente tem enfrentado problemas com pagamentos de salário, né? A gente nunca sabe ao certo o que está acontecendo, mas vira e mexe sai na mídia salários atrasados. A gente teve esse caso recente agora do Zeca, e sempre é uma grande dificuldade para o clube ser responsável nessa parte do futebol. Então, você gastar o seu dinheiro com o futebol sem comprometer as finanças. Então a gente gostaria de saber quais são as suas propostas, as suas ideias, para você ter receita suficiente para bancar o futebol e você manter o futebol em alto nível sem prejudicar as finanças do clube. O clube precisa de planejamento. Na verdade, a gente recebe surpresas. Um mês é divulgado que o clube teve 100 milhões de superávit, no outro mês teve 45 de déficit. Você percebe que falta um planejamento. Não sei te afirmar, não posso ir até de verdade em mim afirmar se existe salário atrasado ou não, porque a gente não está no dia a dia da administração. Agora, o que sim eu consigo com toda certeza colocar é que o clube precisa de um planejamento financeiro. Ninguém na vida, nem uma pessoa física, ela pode depender do saldo que tem naquele dia para sobreviver. Para saber se eu posso ir no cinema hoje, eu tenho que saber se no final do mês não vai me faltar esse dinheiro aqui para pagar a conta de luz. Eu tenho que ter um fluxo de caixa. Eu preciso saber quando o meu dinheiro vai acabar para tomar alguma providência. E o que a gente percebe que isso não acontece. Quer dizer, o clube oscila muito entre, teoricamente, uma situação muito boa, de repente a gente está com coisa atrasada. Então, planejamento financeiro. A gente sabe que é difícil com essa carga de dívida, esse peso da dívida no clube, sabe que é difícil, mas é extremamente necessário. Se não existir um planejamento e adequar as nossas despesas, as receitas, fundamental, isso é urgente. Você não pode, infelizmente, gastar mais do que arrecada. Primeiro que o clube não tem crédito, o clube não consegue ir em banco para pegar o dinheiro do que falta. Então ele é obrigado, como recentemente andou acontecendo, você pegar crédito com empresários. E a gente viu quanto isso nos custou com a recente saída do nosso jogador Thiago Maia na metade do campeonato. Então, nesses termos de cara adequar despesa com receita e, obviamente, ir atrás de aumentar as receitas. Nesse item, a gente tem vários exemplos que estão acontecendo no futebol brasileiro, onde clubes que até pouco tempo atrás tinham uma dívida que a gente nem imaginava, nossa, quanto eles devem, estão equacionando essa parte e a gente está atrasado, mas tem que ser feito, Você participou por 6 meses do comitê de gestão dessa atual gestão do Modesto Roma e só foi noticiado que houve uma saída devido a desencontros de opinião, né, discordâncias. Você podia contar um pouco mais sobre esse episódio, sobre qual que era o seu papel no comitê? Quando eu fui convidado para participar do comitê de gestão, eu fiquei surpreso até porque eu não tinha, na verdade, eu não estava na chapa do Modesto, era uma chapa diferente da dele. E quando eu recebi o convite, eu fiquei contente, porque qual santista não gostaria de poder ajudar o clube? Quando eu entrei no comitê de gestão, o que eu imaginava? Eu falava, li o estatuto, reli o estatuto, falei, como é que funciona? Olha, está aqui dizendo que eu vou participar das decisões do clube. Primeira reunião, percebi que não teve decisão nenhuma a ser tomada, que simplesmente o comitê foi comunicado do que tinha acontecido. Falei, deve ser uma exceção. Na segunda reunião, mesma coisa. Aí que ficou claro para mim que mesmo o estatuto pregando que as decisões teriam que ser de consenso, quem toma as decisões, infelizmente, é somente a figura do presidente. O que eu fiz? Na minha especialidade de TI, tentei ajudar
um pouco a área de tecnologia da informação do clube, que estava sucateada. O clube estava com a contabilidade atrasada 3 meses, porque o equipamento disponibilizado estava sucateado. Os jogadores do CT não tinham alguma coisa que hoje em dia é tão básica como respirar, né? Quer dizer, não tinham rede de internet, não tinham Wi-Fi, tá? Então, pô, como eu conhecia disso um pouco, tentei ajudar, coloquei rede lá no CT, fomos atrás, trocamos as televisões, que eram de tubo, atualizamos o sistema de contabilidade, demos uma melhorada e a gente foi tocando. Até que aconteceu um caso que foi realmente a minha decisão de sair do comitê de gestão. A gente participou de uma negociação, no caso com o Giovânio, o próprio comitê, com o Cláudio, que era o lateral nosso, que tinha participação no jogador. Foi 7 horas de negociação e foi resolvido, foi decidido no final que o jogador seria vendido por 16 milhões de euros, mais 1 milhão que o Cláudio abriria a mão, que ele tinha participação no jogador. Como a negociação não teve empresário nenhum, a gente imaginou que estava decidido, fechado, fomos embora. No outro dia de manhã, saiu a notícia que o jogador foi vendido por 11 milhões com pagamento de comissão empresário. Aí isso foi a gota d'água, tá? E diante disso, já no nosso entender, já é uma coisa que não tem sentido nenhum. A decisão nossa foi deixar o comitê de gestão e tocar a nossa vida. Bom, para finalizar aqui a nossa entrevista com o Rueda, a gente gostaria que o senhor pudesse contar brevemente qual o principal diferencial da chapa de vocês perante as outras e falar para o torcedor santista por que ele deve votar em vocês. O que precisa ser feito no clube está espelhado nos 4 programas de trabalho. Se vocês pegarem o programa do Modesto, se vocês pegarem do Pérez, do Rueda, do Nabil, tá tudo lá. Não tem como fugir. O que está errado tem que ser corrigido, tá? Só que isso faz tempo e ninguém faz nada, tá? Então o meu grande recado para os sócios do Santos é o seguinte: votem em quem vocês acreditam que tem honestidade, capacidade e competência para executar o que está escrito. Se isso for feito, vocês podem ter certeza que a maioria dos problemas do clube vão estar resolvidos. E muito se fala em profissionalização, está na moda, né? Poxa, vamos analisar o currículo de cada um para ver quem escolhe e tal, não sei o quê. Acho que, isso começa pelo presidente. Não sou político. O meu treinamento, minha vida toda, não foi para falar bonito para vocês, não ficar nervoso. Isso para mim é um mundo diferente. O meu mundo é outro, é gestão, não fazer besteira com dinheiro alheio e nem com o nosso. Então, o diferencial nosso é isso. O Rueda não é político e comecem a profissionalizar o clube olhando o currículo. Quer dizer, não adianta a gente profissionalizar só o pessoal de baixo. Só isso que eu gostaria, e é o meu grande recado que eu gostaria de dar para vocês. Muito obrigado, Rueda, por ter participado. Valeu. Muita boa sorte na eleição. Vamos lá. Abraço para vocês, hein?